Fala, rapaziada, beleza? Tranquilidade? Tô com um trinca-ferro há 8 meses na minha casa e ele não canta. O que eu devo fazer? Foi a pergunta do inscrito aqui do nosso canal que fez essa pergunta. Cara, já aconteceu isso comigo, não foi uma única vez, foi muitas vezes. A gente às vezes acha que o tempo de 8 meses é um tempo muito grande, ainda mais quando a gente começa a contar esses dias. Só que o tempo, muitas vezes, ele não corresponde à atividade do pássaro dentro da sua casa. O que acontece? Às vezes você tem 8 meses com um pássaro, mas você, às vezes, a gente conversa pouco com o pássaro, entendeu? Tem 8 meses, mas eu não convivo muito com ele, eu trabalho, aí eu chego em casa e eu só vou ver ele de noite, às vezes dá tempo de cuidar, às vezes não dá tempo. Acontece esse tipo de coisa. Eu tenho 8 meses, mas não é 8 meses corrido, bem trabalhados com um pássaro. Vocês estão entendendo? Então, quando você tem um pássaro com essa quantidade de meses, fica muito claro que a mexida do passarinho que foi feita com ele é fraca. Por isso que eu sei que eu tenho 8 meses, mas mexida mesmo, eu não tenho nada. Então, o que acontece? Você tem que criar o seu trinca-ferro como cria um trinca-ferro. No caso, quando isso acontecia comigo, o que eu fazia? Procurava deixar o pássaro o dia inteiro do lado de fora da minha casa, para ele se acostumar com o movimento, principalmente ver outros pássaros e também se acostumar com a rotina da minha casa, de pessoas, do dia a dia, e também para fazer um prego para ele, pelo menos naquela posição. Geralmente as pessoas que têm trinca-ferro há 8 meses, esses pássaros não estão totalmente mansos, eles estão ainda ariscos. E geralmente, quando eles estão desse jeito, eles cantam muito timidamente, ou vai cantar escondido, ou vai cantar quando não tiver ninguém vendo, ou quando não tiver ninguém por perto. Às vezes vão cantar de madrugada, vão cantar de noite, de manhã, quando tiver amanhecendo o dia. A gente conhece que um pássaro com 8 meses ele tem muitas limitações. Essa é a verdade, e a palavra que eu estou procurando aqui nesse vídeo. Um pássaro com 8 meses, ele tem muitas limitações. Ele não consegue dar um salto triplo, carpado, duplo, completo. Ele só vai conseguir iniciar mal uns cantos, e cantando mais ou menos dia sim, dia não. Você não pode esperar muito de um pássaro desse. Mas uma coisa é certa, tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo não vai bater certinho para todos os pássaros, porque tem pássaros que com 8 meses já estão cantando muito, estão arrebentando a boca do balão. Mas aí, o que acontece? Entra também a questão da pessoa que está mexendo, né? Tem gente que tem um pássaro há 8 meses, mas ele mexe todo dia, puxa para o lado de fora todo dia. É um passarinheiro que está sempre dando assistência, está sempre vendo um diferencial, o que pode fazer para melhorar. Essas coisas acontecem muito, entendeu? Em torno desses 8 meses aí, vai depender muito da mexida de cada um. Outra coisa muito importante, pessoal, que um pássaro com 8 meses, ele tem que ter o treinamento de um trinca-ferro com um ano e meio. Tem que estar comendo tenebra, mas aí alguém fala, mas o meu não come. Corta os pedacinhos de fruta, bota dentro de uma vasilhinha, espalha os tenebros por cima e sai de perto, deixa o seu passarinho à vontade. Pelo menos eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, que eu estou aqui passando para vocês, é o que eu faria. Entendeu, pessoal? É o que eu faria. Na minha humilde opinião, se eu puder dar para vocês, é o que eu faria. Eu cortaria as frutas em pedaços bem pequenos e depois espalharia os tenebros por cima. O que acontece? Deixava ele ficar à vontade, para ele poder se sentir bem, para ele poder se sentir mais corajoso.
Outra coisa, o trinca-ferro com 8 meses, aqui, quando eu tinha nas minhas mãos, eu deixava pendurado o dia inteiro no alto, isso de frente para a rua, botava um prego e confiava. Debaixo da minha casa, eu escutava os cantos dele lá em cima. Meio tímido ainda, mas soltando nota. O cara que tem um trinca-ferro com 8 meses, geralmente vai estar com o rabo quebrado, faltando pena, peladeira no pescoço, passarinho que dá trabalho. Geralmente é esse tipo de pássaro que dá trabalho. E na maioria das vezes, pessoal, isso atrapalha bastante. Por quê? Porque geralmente você que está do outro lado aí, vê que isso acontecendo vai fazer uma diferença a mais dentro daquilo que é prometido para você. Todo trinca-ferro com 8 meses, ele tem uma coisa que é muito interessante. Quando você pega um trinca-ferro com 8 meses e de repente ele já começa a cantar e você escuta ele cantando baixo, depois começa a cantar mais alto, esse passarinho tem um talento e tanto. Então, quando você pega um outro de 8 meses que ele não quer cantar de jeito nenhum, aí fica um pouco mais complicado, porque talvez seja o tempo que você está dedicando para ele. Esse tempo que você está dedicando para ele também vai ser, sem dúvida, aquele ponto fundamental para poder deixar ele top do seu jeito. E é por isso que, na maioria das vezes, as pessoas colocam muito mês na frente. Ah, tem 8 meses, tem 1 ano. Mas dentro disso que as pessoas estão falando, geralmente elas não trabalharam esse 1 ano completo, não trabalharam esses 8 meses completo com o pássaro. Então, eu, assim, pela minha experiência que eu tenho, não é muito grande, mas o que eu posso ajudar vocês é o seguinte: tenham paciência, tenham calma, tenham bastante atenção com o pássaro, porque isso dá uma diferença danada e vai mostrar quem você é para o seu pássaro, deixando ele mais à vontade e com mais coragem e agilidade para cantar. Isso é bom. Vão cantar perto de qualquer pessoa, cantar em qualquer lugar, porque você deu essa condição para eles. Beleza? Paciência, tudo. Valeu, galera!